Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Boa tarde, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus em Lucas, capítulo 5, a partir dos versos 17 a 26. Eu vou fazer uma pastoral com vocês hoje à tarde, tá? Esse texto é um texto que narra um milagre feito por Jesus e na cidade de Cafarnaum, a cidade que ele morava. Jesus nasceu em Belém, cresceu em Nazaré, mas foi morar em Cafarnaum. Era a sua base. Às margens do Mar da Galileia, dali ele fazia todas as suas viagens. E, à luz desse texto, eu quero trazer algumas lições práticas para a nossa vida hoje à tarde. Diz assim: ora, aconteceu que num daqueles dias, estava ele ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens, trazendo em um leito um paralítico, e procuravam-no introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subiram ao eirado e desceram no leito por entre os ladrilhos para o meio diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles, e tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus, e possuídos de temor, diziam: hoje vimos milagres. Amém. Que tipo de crente você é na igreja hoje? Nós não devemos rotular pessoas, certo? Nós não devemos ser o quê? Preconceituosos. Mas nós estamos na igreja para cumprir uma missão. E essa missão é levar a Jesus Cristo a todos aqueles que estão perdidos. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê, porém, já está condenado. Esse texto vai nos ensinar algo no sentido contrário, porque o texto aqui é um grupo de homens que se reúnem com o objetivo de colocar um pecador, um doente, na presença de Jesus. Em certo sentido, todos nós temos que levar pessoas a Cristo. Nós temos que conduzir pessoas à presença de Cristo, para que essas pessoas tenham uma experiência pessoal com Cristo. Porque somente Cristo, Ele é poderoso
para perdoar pecados. Somente Cristo, Ele é poderoso para resolver os nossos problemas espirituais, os nossos problemas eternos. Só Jesus é poderoso. Mas esse texto, eu queria, olhando para os personagens, observar que nesse trabalho nós encontramos alguns personagens aqui que nos indicam comportamento nosso, de alguns crentes, não sei onde você vai se enquadrar. Diz o texto que Jesus estava ali, veja lá, Jesus estava ensinando. E diz no versículo 17, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Jesus, ele ensina, Jesus, ele prega, Jesus, ele cura. Ele cura. Mas veja, que nesta casa que representaria a igreja em si, nós temos alguns perfis aqui. O primeiro, veja no versículo 17, lê comigo aí. Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e o quê? Mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. Esses vieram de todas as partes para a igreja, para ficar o quê? Assentado. Você acha que tem crente assentado hoje na igreja ou não? Que vem só para assistir? E dependendo do culto, no final você diz, hoje nós vimos prodígios, hoje o pastor estava inspirado, hoje. Chama a sua atenção, porque há muitas pessoas que estão assentadas, que acham que ser crente é vir para a igreja, é sentar no banco, para ouvir Jesus, para assistir os ensinamentos de Jesus, para desfrutar da presença de Jesus. Isso é muito bom. É muito bom. E há muitas pessoas que não podem vir à igreja. São crentes e não podem vir à igreja. Por questões de saúde, de distância, uma série de coisas. Elas estão longe da casa de Deus, mas estão perto de Deus. Tem gente que está dentro da igreja, sentado, está na igreja, está perto de Deus no sentido que está na igreja, mas o seu coração está longe de Deus. O ideal é que todos nós, ao fazermos parte da igreja, nós não nos assentássemos. A não ser no dia da Santa Ceia. Nós nos assentamos à roda da mesa do Senhor. Mas em segundo lugar, você vai descobrir que a igreja também tem os que estão assentados, mas tem aqueles que estão precisando de ajuda. Precisando de ajuda. Diz o texto aí, que vieram então os homens trazendo de um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo que diante de Jesus. A igreja tem os assentados, mas a igreja tem também os necessitados. Só vem para a igreja, só busca ajuda em Cristo aqueles que estão doentes, aqueles que estão enfermos. E Jesus diz, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Então a igreja é uma comunidade de pessoas que precisam de cura, que precisa de perdão, que precisa de restauração, que precisa de consolação, que precisa de esperança. Essa é a igreja. Geralmente os que estão assentados dizem assim, essa igreja é cheia de hipócrita. E quem é que não é hipócrita? Todo mundo é hipócrita. Todo mundo. Todo mundo tem as suas incoerências. Todo mundo vende uma imagem
que não é. E Deus sabe disso. Muitas vezes nós estamos adorando a Deus com os nossos lábios, mas o nosso coração está longe dele. Irmãos, presta atenção. Quando a gente fala de igreja, hoje nós estamos falando de uma comunidade de pessoas imperfeitas e carentes da graça, da misericórdia, do perdão, da intervenção de Jesus Cristo. Senão a gente vai se tornar uma comunidade assim de pessoas perfeitas, a comunidade dos santos. E a gente sabe que a única igreja perfeita que existe é a igreja triunfante, a igreja que está no céu. Então, se você encontrar aqui na igreja um perfeito, esse cara não é perfeito, esse cara, ele caiu do céu. Foi um anjo que caiu do céu. Todos nós, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, aquelas que não são. Nós não somos absolutamente nada, e nós precisamos entender que a igreja, ela é uma comunidade de pessoas necessitadas. Terceiro lugar, nós temos os assentados, nós temos os necessitados, mas nós temos também os aloprados. Sabia disso? Porque nessa tarefa de conduzir pessoas para Jesus, nós vamos enfrentar o quê? Os obstáculos. E veja esses homens, diz assim, uns homens, trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. Mas eles não encontraram um local, uma porta, e não achando por onde o quê? Introduzi-lo. O que você faria no lugar desses homens? Falei, ô paralítico, não tem jeito. Você vai ficar aí mesmo, certo? Sua situação vai se prolongar por mais alguns anos, porque nós queremos, mas não podemos. E o que eu acho interessante é que esses homens, então, fizeram uma coisa maluca. Eles subiram ao eirado da casa, destelharam a casa, amarraram esse homem paralítico nas cordas e justamente no lugar onde Jesus, eles desceram aquele paralítico, colocou o paralítico diante de Jesus. O que é que esse ato nos ensina? Nos ensina que nós precisamos de gente na igreja que não pare, que não desista diante da dificuldade, de levar pessoas para Jesus, de fazer com que pessoas sejam alcançadas pelo poder de Jesus, pelo perdão de Jesus. As dificuldades, elas existem e sempre existirão. Você acha que esses homens pagaram o prejuízo do dono da casa ou não? O que vocês acham? Os caras quebraram o telhado da casa depois do culto. Eu penso que eles o quê? Meteram a mão no bolso, você está aqui, vamos pagar prejuízo, esforço. Mas o que me impressiona nesse texto, veja no versículo 20, o que é que diz? Vendo-lhes a fé. Vendo-lhes a fé de quem? Dos homens que destelharam a casa e que colocaram Jesus, o paralítico diante de Jesus. Então nós precisamos, meus amados irmãos, como igreja, de pessoas que tenham fé para vencer os obstáculos, para investir recursos e para achar soluções das mais imprevistas ou planejadas para fazer com que as pessoas sejam abençoadas por Cristo. Vocês estão entendendo ou não? Estou forçando o texto ou não? Exegeticamente? Não. Porque, irmãos, nós somos pós-docta em arrumar dificuldade para não fazer a obra. Está certo? Pós-docta.
Ah, pastor, como é que nós vamos fazer? A igreja está crescendo muito, não tem espaço. Nós temos que arrumar uma solução. E não sou eu que vou arrumar não, tá? Somos nós. Somos nós. Você topa sair da poltrona com esse ar-condicionado. Isso aqui é uma maravilha, né? Parece o céu. Arrumar uma tenda e botar uma cadeira plástica, você vai ou não? E aqueles ventiladores que soltam água. Por quê, meus irmãos? Eu fico imaginando, meus amados irmãos, não sei se havia uma amizade, o texto não diz, daqueles homens com paralíticos, mas havia uma determinação, uma objetividade. E nós precisamos pedir a Deus. O texto não entra em detalhes, mas diz que eles se esforçaram. Mas desceu um paralítico amarrando corda, no meio de uma multidão, aquela confusão, Jesus pregando. Eles tiveram que vencer todos aqueles obstáculos para colocar esse homem. E diz o texto, homem, aí Jesus não diz para os homens, diz para o homem aleijado, estão perdoados os teus pecados. Então nós temos os assentados, nós temos os necessitados. Eu vou usar esse termo, você melhora, tá? Nós temos os aloprados, mas agora nós temos os críticos. Os críticos. Você acha que na igreja tem crítico ou não? Toda crítica que você faz, você diz assim, é crítica construtiva. Você não faz nada, mas você só critica construtivamente. Veja no texto, irmãos. Os escribas e fariseus, ao invés de se alegrar, porque o homem estava sendo curado, o que eles fizeram? Eles arrazoavam, versículo 21. Quem é esse que diz o quê? Blasfêmias. Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Eles tinham toda uma teologia do Antigo Testamento, que só Deus pode perdoar pecados. E é fato. Mas Jesus é Deus. E Jesus vai dizer para eles, veja lá, no versículo 22. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, diz, que arrazoais em vosso coração. Qual é mais fácil dizer, estão perdoados os teus pecados? Ou levanta-te e anda. Então, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Ou seja, Jesus precisa quebrar aquela pseudo-teologia na cabeça daqueles homens, porque eles não estavam preocupados com a situação do paralítico, eles não estavam preocupados se o paralítico seria perdoado ou não, eles estavam preocupados com a teologia de Jesus. Você acha que tem gente assim hoje na igreja? O cara fala mais de João Calvino do que de Jesus Cristo. Ele briga com esse negócio de arminianismo, calvinismo, briga por tudo. E é tão interessante, meus amados irmãos, porque fica claro aqui no texto, que Deus conhece o coração daqueles que estão dentro da igreja, só criticando. Não fazem a obra, muitas vezes estão assentados, criticando. As pessoas estão chegando necessitadas, desesperadas, precisando de ajuda, precisando ter uma experiência de fé com Jesus, e nós estamos preocupados se Jesus tem a teologia certa ou errada. Você acha que Jesus tem a teologia certa ou errada? É Ele que está dizendo. Jesus tem poder para perdoar pecados, Jesus tem poder sobre a vida e sobre a morte, Jesus tem poder para ressuscitar. Ele é o Todo-Poderoso. Mas eu quero encerrar
com o versículo 26. Lê comigo aí, por favor. Diz assim: todos ficaram atônitos, davam glória a Deus, e possuídos de temor, dizia: hoje o quê? Vimos prodígio. Irmão, todo mundo quer ver prodígio, ou não? Todo mundo quer ver milagre, não quer? Mas para que o milagre aconteça, para que a gente glorifique a Deus, nós temos que levar pessoas e colocá-las na presença de Jesus. É o maior prodígio que a gente pode ver, é uma vida recebendo de Jesus esta palavra: os teus pecados estão perdoados. Que tipo de crente você é hoje na igreja? Fica zangado comigo não. Eu fui lá na igreja, estava tão bem intencionado, o pastor faz um sermão daquilo só para me encher a paciência. Mas irmãos, nós precisamos ter um ministério na igreja mais leve, mais simples, mais eficiente. Nós não podemos nos afastar da simplicidade do Evangelho de Jesus Cristo. Nós somos hoje uma geração muito complicada, muito narcisista. Nós nos amamos. Nós somos uma sociedade egoísta. Egoísta. E eu quero desafiar você, porque nesse ano nós temos muita gente para ajudar. Nós temos muita gente precisando ter uma experiência com Jesus Cristo. Que todos os ministérios da igreja, que o ministério de casais, que o ministério que faz o EJC, a mocidade, que todos os departamentos, a UPH, todos os ministérios da igreja estejam preocupados. Nós vamos trabalhar hoje para levar o maior número de pessoas a experimentar e a ter uma experiência com Jesus Cristo. Amém? Porque aí, sabe o que vai acontecer? Nós vamos ver prodígios. Porque quando a gente se esforça, como esses homens fizeram, como esses homens, eles venceram dificuldades, tiveram fé, creram que só Jesus poderia resolver aquele negócio, aquele problema daquele aleijado. Se eu e você, nós estamos convencidos de que Jesus é a solução, nós temos que ir para cima. Temos que ir para cima. Tem crente hoje que só vive na internet. Manda para mim. Pastor, tem uma lei aí que crente agora não pode fazer. Eu estou preocupado com... Ninguém detém a obra da igreja. Ninguém pode parar a obra da igreja. Nós vamos pregar. Quão formosos são os pés daqueles que pregam as boas? Nós vamos pregar, vamos distribuir Bíblia, vamos evangelizar, vamos abrir igreja. Se mandar fechar, a gente abre de novo. Vamos fazer a obra. A providência de Deus, a ação de Deus, se manifesta fora da agenda do homem. Sabia disso? Se eu fosse ouvir os noticiários, eu ia demitir muito missionário e fechar muita igreja, porque só desgraça. Mas no reino de Deus não é assim, não. A praga está comendo solta no Egito, mas lá em Gósen, a bênção de Deus está lá. E nós teremos um ano, se Deus quiser, exponencial. Vamos trabalhar, vamos nos consagrar, vamos nos esforçar. Tá certo?